Passa a palavra para o pastor, amém. Misericórdia, Senhor. Santo teu nome, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus, tem misericórdia, Senhor, do teu povo. Tem misericórdia da tua igreja, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que sofrem, Pai. Tem misericórdia daqueles, Senhor, que estão com fome. Daqueles que estão com sede, Senhor. Tem misericórdia daqueles que estão perdidos, Senhor. As suas ovelhas, Senhor, que estão fora do aprisco, Pai, tem misericórdia. Traz de volta, Senhor, revela-te. Revela-te, Senhor. Levanta, Senhor, desses dias, levanta, Senhor, desses tempos, Senhor. Um povo que ama, Senhor, as almas. Um povo, Senhor, que está disposto a se colocar na brecha, Senhor, pelos perdidos, pelos oprimidos, Senhor, pelos cativos. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda. Nos levanta, Senhor, levanta um povo, Senhor, de profetas. Levanta um povo, Senhor, de evangelistas. Levanta, Senhor, um povo de intercessores, Senhor, no meio da sua igreja, Pai. Ó Rei da Glória, o Senhor tem falado, o Senhor tem ministrado, Senhor, que os dias estão acabando. O tempo está cessando, Senhor. E a ceifa, Senhor, e a lavoura ainda, Senhor, não foi totalmente, Senhor, trazida para a tua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Usa-nos, Senhor. Usa o teu povo. Levanta, Senhor. Levanta homens e mulheres, Senhor, que amam a sua obra, que amam o Senhor mais do que tudo e que querem, Senhor, ser usados por Ti. Sem mérito, Senhor. Sem holofotes. Sem luzes, Senhor. Apenas a Tua vontade, Senhor. Apenas a Tua glória. Apenas a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que salva. A Tua palavra, Senhor, que cura. A Tua palavra, Senhor, que fortalece o abatido, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a Tua presença, Senhor, alcance, Senhor, aonde ela tem que alcançar, Pai. Em nome de Jesus. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, pega o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Oh, Senhor Jesus. Restitui. As amarras que o inimigo tem lançado sobre aqueles que estão em cativeiros caiam por terra. Todas as amarras sejam desfeitas agora no nome de Jesus. Eu amarro agora todo espírito imundo. Eu amarro agora todo demônio nessa cidade, nesse país. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro libertação. Eu declaro salvação, conversão em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É tudo que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, pega o clamor. Quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva
preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e lava minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Ah, Senhor, ouve o clamor da sua igreja, Senhor. Ouve o clamor, Senhor, da tua noiva. Restitui, Senhor, Toronto. Restitui, Senhor, o Canadá. Restitui as nações, Senhor. Oh, Rei da Glória, traz, Senhor. Traz um vinho novo. Traz um refrigério, Senhor. Faz algo novo do nosso meio, Senhor. Nós precisamos tanto de Ti, Senhor. Nós dependemos totalmente de Ti, Senhor. Faz, Senhor, aquilo que agrada o Teu coração. Faz aquilo, Senhor, oh Rei da Glória, que Tu já planejaste, que Tu já decretaste, Senhor, desde antes da fundação, Senhor, do mundo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço os ministros de louvor. Que bênção, amados. Presença gloriosa. Santo é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Amém? Dá vontade de parar de louvar mais, né? Que presença maravilhosa, amados. Então eu quero passar o ministério da palavra. Amém? Obrigado. A gente está com um pouquinho de microfonia, mas isso não é um problema, em nome de Jesus. Amém, amados? Eu salvo da igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu quero ler um texto com vocês. Quero compartilhar aquilo que o Senhor tem compartilhado comigo, aquilo que o Espírito Santo tem compartilhado comigo nesses dias. Amém? Então abre a sua Bíblia. Pode ir lá para o final da Bíblia, meu irmão, minha irmã. Vai lá em Apocalipse. Amém? Pode ir lá para Apocalipse, lá no capítulo de número 3. Nós vamos fazer a leitura do verso de número 7. Sibiria Hasemekia Toyere Hashemekia Toyere She Santo Trono. Santo Trono. Sinto que o Senhor está quebrando, irmãos. Aleluia. Quebrando algumas amarras nessa tarde. Aleluia. Glória a Deus. Algumas correntes estão sendo destroçadas agora, destruídas pelo Espírito do Senhor. Ele tem dado ordem aos anjos de guerra, aos anjos de batalha, de alta patente. Então creio que tem amarras, correntes sendo quebradas, maldições hereditárias, coisas de família estão sendo destruídas nessa tarde em nome de Jesus. E se você crer, você vai ver o poder do Senhor, vai ver o poder de Deus
agindo em favor daqueles que você tem orado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Olha só, o texto diz assim, Apocalipse capítulo 3, verso de número 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés. Que saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Pai, eu agradeço pela sua palavra, eu peço a sua graça, a sua direção, para que aquilo que for falado aqui esteja de acordo com a tua vontade, Senhor. Que eu não vá nem uma vírgula além disso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, esse texto que nós lemos, ele é a carta que foi enviada à igreja de Filadélfia. É a 6ª carta. Foram 7 cartas que foram enviadas às igrejas. Filadélfia é a 6ª. A próxima, na sequência, é Laodiceia. E essas cartas, elas têm uma característica, elas têm um conteúdo profético. Elas falavam de algo muito específico com relação às igrejas daquela região, daquela época, mas também fala algo profético, algo que vem muito especificamente, eu penso que para os nossos dias, irmãos. Porque todas as 5 primeiras igrejas, elas já passaram, o tempo delas já ficou, a história já passou. Eu poderia me aprofundar aqui e falar um pouco mais a respeito disso, porque nos acontecimentos históricos nós conseguimos ver isso. Mas Filadélfia, que é a igreja, a carta que nós lemos, e a próxima, Laodiceia, elas são as 2 igrejas que ficam para o fim dos tempos. Então o que nós lemos aqui está se cumprindo. Assim como também o que acontece na próxima carta, na próxima igreja, também ainda está se cumprindo. É algo que, profeticamente falando, ainda vai acontecer. Está acontecendo, mas ainda não teve um desfecho. Esse desfecho vai acontecer com a volta de Jesus. E aí a gente podia falar aqui a respeito de várias linhas teológicas, escatológicas, que vão cada uma dar uma visão com relação a isso, amém? Mas o que eu quero compartilhar com vocês com relação a esse texto, o que eu recebi para compartilhar com a igreja, é a respeito, do Deus que abre portas, do Deus que fecha portas, daquele que é todo poderoso, daquele que tem o controle de tudo e de todos nas suas mãos. Daquele, irmãos, que não cai a folha de uma árvore ou um fio do cabelo da sua cabeça sem que ele saiba, sem que ele tenha pelo menos permitido que isso aconteça. Então ele é aquele que abre portas, ele é aquele que fecha portas. Nós vivemos um contexto, irmãos, de vida
no qual nós sempre estamos vivendo essa dinâmica. Portas se fecham na nossa vida, portas se abrem na nossa vida. E nós precisamos ter uma sensibilidade espiritual, nós que somos servos do Senhor, para que nós possamos entender quando o Senhor ele está abrindo uma porta e quando o Senhor ele está fechando uma porta. Porque o Senhor abrindo uma porta ou o Senhor fechando uma porta, sempre vai ser para o nosso bem. A Bíblia vai dizer que todas as coisas elas cooperam mutuamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, esse texto ele fala muito diretamente a respeito disso, né? O Senhor Jesus, ele é o que tem a chave de Davi, a autoridade, o reinado está sobre ele. O profeta Isaías vai dizer a respeito disso, né? Que essa autoridade, esse reinado, esse poder está sobre o Senhor Jesus. Isso foi outorgado a ele pelo Pai. E o texto diz que ele é aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. E o verso de número 8 fala algo muito interessante. Olha, ele diz assim: eu conheço as obras de vocês. Essa igreja, irmãos, Filadélfia, se você olhar assim de uma maneira mais atenciosa, profeticamente falando do texto, você vai ver que ela é a igreja do arrebatamento. Ele fala algo muito interessante aqui, lá no final, porque ele faz uma promessa a respeito disso. Então, olha só, no verso de número 10: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Eu não quero me aprofundar aqui em livros de teologia, sabe, de escatologia, mas no meu entendimento, esse texto fala explicitamente, diretamente do arrebatamento. E aqueles que são fiéis a Deus, eles não vão experimentar esse tempo de tentação, esse tempo de aflição que há de vir sobre todo o mundo. Por isso essa igreja, Filadélfia, esses acontecimentos ainda estão acontecendo, estão por vir. Assim como na próxima igreja também, a igreja de Laodiceia, a qual já não tem, vamos dizer assim, um panorama muito bom, um panorama que agrada ao Senhor. Se você ler, você vai ver que ela é reprovada pelo Senhor. Então essa é a igreja que vai permanecer na terra durante o tempo de tribulação. Mas voltando à nossa ideia de porta, porque eu sei que você, assim como eu, nós buscamos sempre aproveitar essas oportunidades, essas bênçãos que o Senhor ele coloca diante de cada um de nós, as portas que Ele abre. Então a gente precisa entender o que é uma porta, para que serve uma porta, né? E você pode então pensar comigo a respeito disso. A porta ela tem pelo menos 3 finalidades, irmão. Talvez você consiga pensar mais alguma, mas eu quero aqui falar 3 com você. A porta, ela primeiro tem uma finalidade de acesso, né? É um lugar, é uma maneira pela qual você acessa um ambiente. É uma maneira, é um lugar, é uma forma pela qual você entra num lugar. Amém? A porta também ela serve como obstrução, ela também serve para obstruir, para impedir alguém de acessar algum lugar. Nós normalmente usamos, né? Fechamos a porta da nossa casa, porque nós não queremos que qualquer pessoa acesse, não é, a nossa casa. Então a porta ela serve como um canal no meio de obstrução também. Mas a porta também ela serve, você, né, vai concordar comigo, a porta ela serve como um meio de proteção. Nesse mesmo exemplo que eu acabei de dar aqui, nós fechamos a porta da nossa casa porque nós queremos nos proteger dentro da nossa casa. Eu acho interessante que no apartamento que nós moramos, na maioria dos apartamentos ali, são 2 fechaduras ainda na porta.
Você tem uma tranca e você coloca uma outra tranca, que é para você ter uma proteção maior ainda. Então as portas, elas servem para isso, amém? Nós precisamos identificar isso no nosso dia a dia. O que está acontecendo? Por que Deus está fazendo algo? Por que Deus está permitindo algo na nossa vida? Aleluia! Para que serve uma porta então, irmão? Para guardar algo, para separar os lugares uns dos outros, para proteger o conteúdo de um lugar, ou proteger as pessoas que estão num determinado lugar. Aleluia! Mas, para nós, o que significa uma porta então? Em casa significa proteção, privacidade. No trabalho, irmãos, a gente fala bastante a respeito disso, né? Quando a gente está procurando uma oportunidade de trabalho. Nós oramos a Deus e pedimos ao Senhor que Ele abra uma porta de trabalho. Está pegando, está entendendo, né, como essa expressão porta, ela pode ser amplamente utilizada? Aleluia! Então no trabalho, porta, ela significa uma oportunidade. Algo que nos direciona para o sucesso, para um crescimento. Na vida, irmão, porta pode significar algo novo ou algo velho. Uma barreira ou uma chance, uma porta. Todos nós buscamos, né, algo novo na nossa vida. O ser humano, nós como seres humanos, pessoas, nós precisamos de motivação. Então o Senhor, Ele sempre vai estar colocando diante de nós portas. Como no texto que nós lemos aqui. Ele abre portas e Ele fecha portas. A porta que Ele abre, ninguém fecha. A porta que Ele fecha também, irmãos, ninguém abre. Então quando nós estamos alinhados com a vontade de Deus, andando, sabe, trilhando o caminho, eu falo aqui de um certo nível de obediência, porque ninguém vai conseguir obedecer por completo, 100%. Mas quando nós nos esforçamos para viver uma vida de obediência, irmãos, nós podemos descansar nessa promessa do Senhor, de que a porta que Ele abre, ninguém fecha, e a porta que Ele fecha, ninguém abre. Ah, glória a Deus! Nosso Deus é tremendo, amados. Nosso Deus é zeloso. Nosso Deus é bondoso. Ele é Pai. Amém? Ele é o Pai, o nosso Papai. Na vida espiritual, agora levando mais para o lado espiritual, a porta, ela significa uma escolha, irmãos. A porta, ela vai ter um significado de escolha. E a escolha vai ser sempre entre céu e inferno. Vai ser sempre entre o certo e o errado. Vai ser sempre entre Jesus ou o inimigo. Porque não tem um meio termo. Sei que pode parecer meio duro isso que eu estou falando, mas é a verdade. Eu preciso falar a verdade. Então, espiritualmente falando, o próprio Senhor Jesus, Ele falou: eu sou o caminho. Em outro texto, não é, exemplificando, explicando a respeito disso, Ele falou que existem dois caminhos. Um caminho é a porta estreita, que leva à vida eterna, que leva à salvação. O outro caminho é a porta larga, é o caminho largo, é o caminho fácil de caminhar, que leva para a perdição. Então, espiritualmente falando, porta tem esse significado. Nós precisamos sempre escolher a porta que é Jesus. A porta que é estreita, irmãos. Estreita no sentido de que não é fácil trilhar, entrar por essa porta e permanecer nesse caminho, num mundo que tenta nos tirar da presença de Deus, de um mundo, de um sistema que tenta nos corromper o tempo todo. Não é? Seja pelas mídias sociais, seja pelos canais de comunicação, não é? Seja por ataques espirituais que nós vivemos no nosso dia a dia. Ele tenta nos tirar do caminho, tenta nos afastar da porta estreita, que é o Senhor Jesus Cristo. E nós, dia após dia, nós precisamos, então, tomar essa decisão de permanecer na porta estreita. De permanecer no caminho que é o Senhor Jesus. Quando eu falo permanecer no caminho, é permanecer na vontade dEle.
nos mandamentos dele, naquilo que a Bíblia nos ensina, não naquilo que o mundo vai dizer, né, que nós devemos fazer. É uma decisão diária que nós precisamos tomar. Mas é sempre, irmãos, a decisão mais acertada optar pela porta estreita. Porque a porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Ou seja, se você permanece nele, o inimigo não pode tocar em você. Se você permanece nele, o inimigo não pode fechar as portas que ele já providenciou para você, que ele já abriu para você de antemão. Isso não significa que ele não vai tentar, irmãos, mas ele nunca vai conseguir, ele nunca vai ter êxito, porque o Senhor ele está com você. Porque a mão forte de Deus sempre vai estar conduzindo a sua vida, sempre vai estar protegendo você e os seus também. Porque o nosso Deus, ele é um Deus geracional. Ele não trabalha com uma pessoa apenas, com um indivíduo, mas ele trabalha com gerações. Isso não estava no script, mas veio aqui para mim falar. O nosso Deus, ele é um Deus de gerações, ele é um Deus geracional. A palavra de Deus vai dizer que ele é aquele que converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então, quando alguém busca andar nesse caminho, sempre permanecer nessa porta, a porta estreita, algo no mundo espiritual acontece. Algo nas regiões celestiais acontece, um movimento do mundo espiritual em favor tanto daquele que permanece no Senhor, que permanece na porta estreita, quanto daqueles que fazem parte da família. Os laços de sangue, os laços geracionais. É o nosso Deus que vai trabalhando em prol, porque Ele é aquele que abençoa até 1000 gerações. Quando aqueles que são rebeldes se colocam contra a vontade de Deus, a palavra de Deus vai dizer no Velho Testamento que Ele amaldiçoava até 4 gerações. Mas por outro lado, a mesma palavra ali na sequência vai dizer que o nosso Senhor é aquele que abençoa até 1000 gerações daqueles que o amam e que buscam andar nos seus caminhos. Então a vontade de Deus, entenda isso, a vontade de Deus é abençoar. A vontade de Deus é sempre fazer que você prospere. Eu não estou falando dele fazer você ficar rico, embora Ele possa fazer. Mas quando eu falo de prosperidade, eu estou falando dele suprir as suas necessidades e ir além daquilo que você precisa, e além daquilo que você pede, e além daquilo que você consegue até imaginar. Porque na realidade, irmãos, nós não temos o pleno conhecimento daquilo que Deus tem preparado para nós. Ele vai revelando aos poucos, Ele vai mostrando para cada um de nós a vontade dEle, que é boa, que é perfeita e agradável, aos poucos, conforme nós vamos adentrando a porta, conforme nós vamos trilhando o caminho, que é o Senhor Jesus. O Deus de provisão, Jeová Jireh, Ele vai se revelando a cada um de nós. Amém? Você pode receber essa palavra? Você crê que o Jeová Jireh, o Deus de provisão, é aquele que cuida de você, que cuida da sua casa, cuida das suas gerações? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, Deus tem o poder de abrir portas que ninguém pode fechar, e de fechar portas que ninguém pode abrir. Ele conhece as nossas necessidades. Ele é aquele que conhece as nossas necessidades. E eu quero te dizer algo, irmãos. Ele é tão tremendo, Ele é tão grandioso, que Ele conhece as necessidades nossas que nós não conhecemos. Glória a Deus. Ele sabe o que você precisa antes que você mesmo descubra que você precisa. Ele é aquele que vai adiante, Ele se antecipa. Ele já preparou tudo o que você precisa e Ele já deixou à sua disposição para um lugar que você não chegou ainda. Sabe, eu estou falando do futuro. Ele te provê agora no presente, mas Ele te proveu já também lá no futuro. Se você continuar andando pelo caminho, pela porta estreita, pelo caminho que é Jesus, aonde você chegar, a sua provisão já vai estar lá te esperando.
As portas que precisam estar abertas já estarão abertas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. Aleluia. Irmãos, então essas portas abertas, elas espiritualmente falando, elas vão para várias áreas da nossa vida, amados. Olha só, portas abertas, elas sempre vão trazer esse contexto de oposição também. Não pensa que andar na vontade de Deus vai ser fácil. Nunca vai ser fácil, porque o inimigo ele vai se opor. Você vai ver, vai perceber batalhas espirituais ao redor de você. E às vezes é um desafio, irmãos, permanecer. Permanecer em santidade. Em santidade que eu falo é muitas vezes você não se deixar levar pela ira, pela raiva. O desafio muitas vezes é você conseguir guardar a sua boca, não deixar que saia da sua boca palavras que não sejam de bênção. Sabe por quê? Porque na nossa natureza humana a gente quer xingar às vezes, né? A gente quer falar bobeira, amados. Mas nós não fomos chamados para falar bobeira, nós fomos chamados para falar palavras de bênção. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então as portas abertas, elas vão ser abertas diante de oposição. Não importa se tem opositores, o Senhor ele vai abrir a porta do mesmo jeito. Aleluia. Tem um texto, eu não quero ler, não precisa ler, mas eu quero citar ele aqui. 1 Coríntios 16, 9. O apóstolo Paulo aqui, como um pregador, como um apóstolo do Senhor, que levou a palavra de uma maneira poderosa aos gentios, ele fala nesse texto: porque uma porta grande e eficaz se me abriu. E ele continua dizendo: mas há muitos adversários, muita oposição. Então quando Deus abrir uma porta, irmão, você vai ver alguns adversários se levantando. E é nessa hora que nós precisamos estar cada vez mais agarrados aos pés de Jesus. A porta estreita, irmão, a porta estreita, o caminho. Ele é o alfa e o ômega também. É o princípio e o fim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, às vezes, as portas abertas, que Deus nos apresenta, elas vêm acompanhadas de alguns desafios. Oposição. Mas o Espírito que Deus colocou sobre cada um de vocês, sobre cada um de nós, não é um espírito de covardia, não é um espírito de medo, mas Ele colocou um espírito de poder, um espírito de confiança, para que independente do que se levante contra você, porque quando Deus abre uma porta é porque Ele tem algo para você ali, Ele tem um propósito, então Ele coloca em você, Ele te dá essa unção, uma unção de valentia, uma unção de coragem, Ele te dá o poder que é necessário para que você vá adiante. E mesmo que a dúvida bata no seu coração às vezes, isso é normal, amado, a única coisa que você precisa fazer é confiar no Senhor. A única coisa que você precisa fazer é se dispor a obedecer a voz do Espírito Santo, quando Ele te manda fazer algo, quando Ele te manda entrar por uma porta. Eu acho que principalmente nós, os homens, nós somos racionais, bastante racionais. Eu falo por mim, mas eu sei que a maioria, quase 100% é do mesmo jeito. Eu gosto de ter certeza do que eu estou fazendo. Eu gosto de fazer a conta e ver tudo fechando, para mim ir com certeza. Mas quando nós falamos das coisas espirituais, quando são as portas que Deus abre, dificilmente você vai ter 100% de certeza. Porque a vontade de Deus é que você, que eu, que nós depositemos a nossa fé nele, a nossa confiança nele. Então você precisa aprender a confiar no Senhor. Precisa aprender a descansar nas ordens que Ele tem dado para você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele viu
né, uma oportunidade de pregar o Evangelho. Mas ele sabia que haveria oposição. E ele foi, irmãos. Ele foi. Tem uma passagem que vai falar até que um profeta de Deus mesmo, se levantou e falou para Paulo. Paulo, antes de fazer, não é, a última viagem, né, quando ele ia pregar o Evangelho, ele seria preso. Ele seria preso e seria levado a Roma, e lá ele seria morto. E Deus levantou um profeta para avisar para ele. Falou: Paulo, se você for, a porta abriu, mas se você for, você vai ser preso e vai acabar morrendo. Mas era o chamado dele, irmão. Era o propósito que Deus tinha para a vida de Paulo. E Paulo sabia disso. E ele foi. E a conclusão da história é que ele pregou, irmãos, lá em Roma. Ele pregou para o rei. Pregou para os romanos. Deus deu muito tempo para ele ministrar o Evangelho da graça ali no meio dos gentios. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então entenda que mesmo que tenha oposição, vai ter, irmãos, alguns dias que você vai querer desistir. Não desista. Permaneça. Confia no Senhor. E você vai ver que Ele vai te fazer prosperar. Aonde Ele te colocar. A porta que Ele abre, Ele garante. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, apesar das dificuldades e da oposição, irmão, nós devemos enxergar essas portas como oportunidades divinas, para que a gente chegue, para que nós venhamos alcançar os propósitos que Deus tem para cada um de nós. Amém? Glória ao nome de Jesus. Olha só, Deus não prometeu nunca uma jornada fácil para a gente. Se alguém falou, irmãos, se em algum lugar alguém pregou e falou para você que a jornada seria fácil, essa pessoa mentiu. Mas eu posso garantir para você que vai valer a pena sempre. Que o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é fiel em tudo aquilo que Ele falou, em tudo aquilo que Ele prometeu. Aleluia. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Glória ao nome de Jesus. Então nós devemos permanecer firmes e perseverantes, confiando que Deus nos guiará e nos capacitará a superar qualquer adversidade, em qualquer lugar, em qualquer situação. Deus vai te capacitar. Deus vai usar a sua vida. Você vai ser um canal de bênção em qualquer lugar que você for. Se você tiver essa mentalidade de que foi Deus que abriu a porta, pode ter certeza que você vai ser um canal de bênção em qualquer lugar que você chegar, em qualquer lugar que o Espírito Santo te levar. Ele vai te usar com poder. A glória de Deus vai ser manifesta naquele lugar. Em algumas situações, irmãos, Deus vai mandar a gente em lugares muito difíceis. Vai colocar em situações bem complicadas, porque Ele quer manifestar a glória dEle. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Então permanecer firmes e perseverantes, confiando que Deus nos guiará. Amém? Portas abertas, irmãos, para compartilhar o Evangelho. Acho que algo que sempre Deus vai procurar sabe, essa direção. Ele vai te abençoar no trabalho, Ele vai te abençoar nos seus estudos, Ele vai te abençoar na sua família, Ele vai te abençoar em todas as áreas da sua vida. Mas Ele sempre vai esperar de você que você pregue o Evangelho. Ele sempre vai esperar de você, Ele sempre vai abrir a porta, Ele sempre vai manter essa porta aberta, porque Ele quer que você seja um canal de bênção naquele lugar. Ele quer que você fale do amor de Jesus. Ele quer que você fale do Evangelho da graça. Nós precisamos anunciar o Evangelho. Precisamos pregar a palavra a tempo e a fora de tempo, irmãos. Amém? Esse é um propósito que Deus tem na vida de todos. Ninguém escapa. Porque às vezes eu percebo, irmãos, não estou falando de nós aqui, porque eu sei que aqui todo mundo
nas suas oportunidades, busca falar da palavra de Deus, falar de Jesus, mas eu vejo muito oba-oba, muita coisa acontecendo, muita festa acontecendo, e você não ouve falar de Cristo. Tem muito encontro, muita comunhão que é cristã, que acontece, mas você quase não ouve falar de Jesus. E quando eu digo falar de Jesus, é falar de arrependimento também. Porque falar de Jesus não é só falar do amor de Deus. Não é só falar que Ele ama todo mundo, é falar que é necessário também se arrepender. É necessário falar que tem que ter conversão, e tem que andar em obediência, enfim, sabe? O Evangelho ele é completo, ele não é só o amor. O amor vai englobar tudo isso que eu estou falando aqui. Porque quem ama exorta. A própria palavra vai dizer, né, que o pai que ama os seus filhos, está falando de Deus, do Pai Celestial. O pai que ama os seus filhos, ele corrige. Então Deus ele quer usar a vida de cada um de nós para que a gente juntos, como um corpo, venhamos ajudando cada um, não é? Nessa caminhada, para que juntos, como igreja, como corpo, nós venhamos alcançar o objetivo final. Entendendo? Todo mundo correndo junto. O apóstolo Paulo fala, né, dessa corrida, dessa carreira dele. Lá no final da vida dele, ele falou: olha, eu concluí a carreira, eu guardei a fé. E a vontade, o desejo de Deus para nós também é, como igreja, que cada um vá ajudando o outro, para que todo mundo consiga chegar lá, concluir a carreira. Glória a Deus. Amém? Então, irmãos, olha só, as portas abertas que Deus nos apresenta são oportunidades também para a gente compartilhar o Evangelho, sempre, sempre. Às vezes, olha só para você ver, às vezes você vai estar falando, buscando falar de Jesus, e aparentemente as pessoas vão estar te ignorando. Isso é o que mais acontece, amado. Você vai falar, vai tentar de alguma maneira apresentar o Evangelho, e você vai perceber que você está sendo enganado, ignorado. Mas não se deixe enganar por isso, porque a palavra ela nunca volta vazia. A palavra, quando ela entra, irmãos, algum efeito ela vai surtir. Está entendendo? A pessoa que ouve a palavra, ela vai ter que tomar uma decisão de recusar a palavra ou aceitar a palavra. E o Espírito Santo, ele sempre vai estar trabalhando. Está entendendo? Até a volta de Cristo, irmão, o Espírito Santo vai estar ali, insistindo com as pessoas, chamando de volta. E o nosso trabalho é ser uma ponte, é ser um canal, irmãos, para que a palavra de Deus, o Evangelho da graça, o Evangelho da salvação, possa ser ministrado a todas as almas. Amém? Em nome de Jesus. Então, irmãos, olha só, nós devemos orar para que Deus ele abra portas para a gente pregar o Evangelho. Normalmente a gente ora pedindo um monte de coisas, né? Um monte de necessidades nossas. Mas eu tenho sido confrontado pelo Espírito Santo nesse sentido de orar para que Deus abra portas, oportunidades para me pregar o Evangelho, para me falar do amor de Deus para pessoas que numa situação normal nós não temos acesso. E ele tem mandado, irmãos. Tem algumas pessoas, o meu inglês, né, ele tem melhorado bastante nesse sentido, e eu tenho conseguido falar do amor de Deus, do amor de Jesus, com pessoas que eu nunca imaginei que eu falaria. E é básico, amados. Você não precisa pregar um sermão completo para a pessoa, não. Só você falar de Jesus, que Jesus salva, que existe um caminho, que existe, sabe, uma saída, que as coisas não são só o que o mundo apresenta, que existe um caminho, existe uma saída. E essas pessoas elas vão querer conhecer esse caminho. E se eles conhecerem o caminho, irmãos, eles vão. Eles vão. Amém?
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então essas portas, não é, elas são convites, não é, divinos para a gente crescer na fé também. Você sabia que a sua fé ela é edificada quando você faz essas coisas? Persevera naquilo que, nas portas que Deus abre. Quando você busca, né, nessas oportunidades que Deus te dá de trabalho, busca ser um evangelizador ali também no meio que você está, a sua fé aumenta. Sua comunhão com o Espírito Santo aumenta. E quando eu falo que a sua fé aumenta, irmãos, eu falo assim, você vai sendo transformado cada vez mais. Cada vez mais. Pessoas que são tímidas, que não gostam de falar, passam a ser pessoas falantes, pregadores do Evangelho. Muitas vezes pessoas que não gostam de estar no meio de outras pessoas, passam a gostar, passam a ter prazer, a ter, sabe, alegria em estar no meio de outras pessoas, junto com outras pessoas. E isso é o Espírito Santo trabalhando em nós. Entendendo? Porque enquanto nós fazemos isso tudo, Ele trabalha em nós também. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, mas Deus também trabalha com portas fechadas. O texto que nós lemos diz que Ele fecha a porta, né? Então, portas fechadas, né, como orientação divina. Se você ler um texto que está lá em Atos 16, no verso 6 e 7, eu vou ler aqui de uma maneira bem rápida, vai dizer que, assim, ó, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Você está entendendo como essa questão de porta aberta, porta fechada, irmãos, requer de mim e de você uma sensibilidade espiritual muito grande? Nessa passagem que eu acabei de ler, o Espírito Santo impediu Paulo, não é, e os outros apóstolos de irem pregar numa determinada região que eles haviam, não é, colocado como uma meta, um objetivo de ir lá e pregar. Mas o Espírito Santo falou não. Então você percebe que em alguns momentos a porta vai fechar. Em alguns momentos o Espírito Santo vai falar para você, não faça isso. Mesmo que aparentemente seja algo bom. Mesmo que aparentemente seja algo que vai trazer benefício. Benefício para você, ou benefício para alguém, ou benefício comum, sabe, comunitário. E você precisa estar atento para isso, porque Deus, Ele trabalha de uma maneira muito sutil quando Ele quer fechar portas. Porque nessa situação, por exemplo, esse texto que eu acabei de ler com vocês, se Paulo e os discípulos eles fossem birrentos com Deus, com o Espírito Santo, rebeldes, eles iam lá pregar, mas iam contra a vontade de Deus. Iam estar fazendo a obra de Deus, mas iam estar fazendo contra a vontade de Deus. Não parece, né, meio confuso, mas é isso, irmão. Nem tudo que é obra de Deus é vontade de Deus. Nem tudo que aparentemente vai agregar valor é necessariamente aquilo que Deus quer que nós façamos. Então a gente precisamos estar atentos também quando Deus fecha uma porta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, como Deus abre porta, Ele também fecha portas. Muitas vezes, irmão, para nos direcionar conforme a vontade dEle. Mas uma vontade específica dEle. Eu vivo falando a respeito disso, né, que Deus ele tem propósitos específicos para a vida de cada um. Deus ele não trata a gente como manada. Deus ele não trata a gente como um produto de fábrica que é produzido em linha, sabe? Como um carro que são um monte igual. Não. Então na vida de cada um ele vai dar direções específicas, irmão. Sempre buscando agregar, né, no total, no corpo, na comunidade. Mas em alguns casos ele vai falar para você, não faz, não vai.
Fica. Ele vai fechar a porta e você precisa entender isso, irmão. Que não é algo ruim, é algo bom. Pode ter certeza que teve um propósito aqui, teve um motivo. Talvez Deus queria usar eles aonde eles estavam. Algo que Deus, né, tinha ali de propósito específico para onde eles estavam. Não que eles... Não era tempo deles ir. Às vezes é isso que acontece também. Às vezes não é tempo, irmão. A porta está fechada porque não é tempo ainda. E quando chega o tempo, Deus abre a porta. O problema é que às vezes nós ficamos lá esmurrando a porta, tentando abrir a porta à força, orando, e Deus está lá, não é ainda, agora não, ainda não. E quando chega o tempo, as coisas começam a... Quando é a situação correta, quando as coisas estão alinhadas com tudo que Deus tem no coração dele, as coisas fluem. Está entendendo? Tempo, propósito, tudo isso. As circunstâncias, todos os detalhes. Porque o nosso Deus é um Deus de detalhes. Amém? Nós precisamos estar atentos aos detalhes daquilo que Deus fala conosco. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, embora possa parecer uma interrupção, uma frustração, Deus estava orientando Paulo para onde ele queria que ele fosse, ou que ele permanecesse. Glória a Deus por isso, irmão. Então, portas fechadas pode ser um sinal da providência de Deus. Deus está provendo também quando ele, né, interrompe algo, ou quando ele fala para a gente, agora não. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos confiar, irmãos, na sabedoria de Deus. Deus, ele sabe de tudo. Deus, ele sabe de tudo. Ele tem um plano eterno para a vida de cada um de nós. Mesmo quando as portas se fecham. E quando ele abriu a porta, você pode ter certeza, irmãos. O inimigo, às vezes, isso veio aqui agora. O inimigo, às vezes, ele vai querer erguer uma barricada na frente da porta que Deus abriu para você. Vai cair por terra. Glória a Deus. Vai cair por terra em nome de Jesus. Ele pode querer, irmão, colocar algo obstruindo a sua passagem. Mas não vai funcionar. Porque o Senhor dá ordem aos anjos. Porque o Senhor dá ordem. E tudo que tiver no teu caminho, toda pedra, teu caminho não vai te impedir de prosseguir. Muito pelo contrário. Você já ouviu a expressão, né, que as pedras no caminho, o Senhor ele usa para construir para você uma escada para você ir subindo? Não tem dessa, irmão. Não tem empecilho. Quando Deus ele quer agir, quem vai impedir? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, você precisa ver isso, né? Deus é aquele que abre portas. E eu já estou encerrando, amém? Você crê nisso, amado? Que Deus é aquele que abre portas? Glória ao nome de Jesus. Deus abriu uma porta na arca para Noé. Num tempo, irmãos, em que ele vinha, não é, para exercer juízo sobre toda aquela maldade, aquela iniquidade que estava no mundo, ele abriu a porta da arca para Noé, para que Noé entrasse na arca. E ele fechou a porta após Noé, para que Noé estivesse guardado e protegido dentro da arca. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus é o Deus que abriu a porta para Abraão, quando chamou ele para sair da terra dele, da terra da parentela, para sair da parentela dele, e ir para Canaã, e para a terra de promessa, e para uma terra que manda leite e mel. O nosso Deus é um Deus que abre porta. Aleluia, creia nisso, em nome de Jesus. Eu declaro as portas abertas sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. O nosso Deus, irmãos, é o Deus que abriu a porta celestial diante de Jacó. Jacó deitou, dormiu, mas ele viu uma porta aberta no céu com a escada, e os anjos do Senhor subiam e desciam por essa escada. Essa escada é Jesus, e ele é o acesso, amados.
Os anjos sobem e descem. E o Senhor dá ordem aos anjos para servir o seu povo, para servir você, para me servir, para servir a igreja, no propósito que Ele tem estabelecido para nós. O nosso Deus é o Deus que abre portas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Lá em Betel, glória ao nome de Jesus. O nosso Deus é o Deus que abriu o mar vermelho. Ele abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar. E passar até seco, irmão. Faraó ficou ali doido, ele ficou confuso, ele não entendeu o que estava acontecendo, porque ele vinha para matar o povo de Israel, mas ele viu o mar vermelho se abrindo diante dos olhos dele, e o povo de Deus, o povo de Israel passando até seco. O nosso Deus é o Deus que abre portas. Glória ao nome de Jesus, aleluia, aleluia. É o mesmo Deus que abriu o rio Jordão diante de Josué, para que Josué, junto com o povo de Israel, adentrasse na terra prometida e fosse tomar posse da promessa que Deus tinha feito para eles. O nosso Deus é o Deus que abre portas. É o Deus que abre as portas diante de você e diante de mim, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus abre portas, irmãos. Ele abriu uma porta para Esther, para que ela fosse um canal de bênção para o povo, para que ela fosse um canal de salvação para aquele povo que estava com um decreto de morte. Havia um decreto de morte para o povo de Deus, mas Esther viu uma porta aberta, uma oportunidade de acessar o rei e se colocar diante do rei, intercedendo pelo povo, e o Senhor foi com ela. Ela recebeu graça, a graça de Deus estava sobre ela. Deus abriu a porta. O nosso Deus é o Deus que abre portas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A viúva de Sarepta, o profeta Elias, a viúva de Sarepta, o Senhor é aquele que abriu a porta. O profeta liberou uma palavra, o profeta deu uma direção para a viúva de Sarepta. E o azeite na botija e a farinha para fazer o pão nunca acabou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus Cristo, aleluia. Lembre-se, irmãos, nosso Deus é um Deus que abre portas. Amém? Glória a Jesus Cristo. Eu não sei qual que é a porta que você precisa que Ele abra. Eu não sei qual que é a situação que você está colocando diante do Senhor nessa tarde. Mas eu quero declarar, a porta já está aberta. O Deus que abre portas está entrando na história agora, está entrando na sua história, está mudando esse cenário, está mudando as sentenças, está mudando os decretos que eram contrários em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque a porta que Ele abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se coloca de pé, vamos adorar a Deus. Vamos louvar o Senhor.